Tá, então a gente vai voltar do ponto que a gente parou aqui na aula passada, né? Então a ideia é as rotas de vocês estarem funcionando, né? Tanto a Reina PP quanto a membros, a líderes e financeira. Através daquele arquivo zip que eu mandei, vocês vão conseguir fazer esse procedimento. Aí o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente está com esses dados aqui em tela, né? Mas eles não estão fazendo nada. Se vocês testaram escrever nele, colocar a data, né? Só que eles não estão realizando nenhum procedimento. A gente vai colocar um botão novo aqui, né? Eu vou voltar aqui no Resource, Views, e vou vir aqui em Membros. Aí aqui no final aqui do Membros, primeiro eu vou criar aqui em cima, abaixo do H3 aqui, eu vou abrir aqui, vou criar uma tag form. E essa tag form, ela tem que ter um action e tem que ter um method. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso. A action é uma rota que a gente vai criar lá dentro daquela pastinha onde vocês criaram as rotas de lead de membro, né, que é a root web. A gente vai criar uma action aqui, que é uma rota. Vamos criar mais uma rota aqui. E essa rota a gente vai colocar aqui no método, no action. E o método, o que seria? Para as requisições HTML, quando a gente tem um formulário, que é esse que a gente está aqui em tela, isso aqui é um formulário, tá? Essa página aqui é uma view, que ela renderizou um formulário. Isso aqui é um formulário que a gente vai preencher. E quando a gente preencher esse formulário, a gente quer enviar esse formulário para o banco de dados, para ele poder ficar salvo. Não sei se vocês lembram aqui do banco de dados, acho que vocês estão usando pelo próprio Champ, né? Lá em MySQL, aí tem o admin, né? Que vai abrir uma telinha do PHP admin. O meu aqui eu estou usando o Dbeaver, mas vocês vão ter a mesma visão que eu tenho aqui no Dbeaver. Se vocês abrirem lá o Champ e clicar lá em admin, na reta de MySQL, vocês vão ter o banco de dados de vocês. Se eu não me engano, a gente já criou um membro só, que é essa tabelinha que está aqui. A tabela membro, ela tem esses dados aqui, né? ID, nome, CPF, RG. Eu não sei se vocês terminaram de colocar tudo no de vocês, mas caso não, vamos começar a fazer isso agora para a gente poder dar andamento. Então a gente já colocou até a data de nascimento. Eu vou colocar mais aqui, até a gente finalizar todos eles. Então, data de nascimento, aí falta o endereço. Sempre lembrando que a gente tem que colocar um name aqui. É muito importante colocar esse name. O name vai ser o mesmo nome do campo, só que a gente não vai usar sigilo, nada disso. Por que a gente vai fazer isso? Como eu falei para vocês, isso aqui é um formulário, né? Deixa eu voltar aqui na tela. Como eu expliquei para vocês, isso aqui é um formulário. A gente vai criar um botão para enviar isso para o banco de dados, para salvar o cadastro do usuário aqui no nosso banco de dados. Só que para isso acontecer, eu tenho que utilizar o método. E existem dois métodos para isso. Um se chama push. Deixa eu aceitar alguém aqui, que acho que alguém caiu. Então um aqui se chama push, né? Um método se chama push. E o outro se chama get. Eu acredito que vocês já ouviram falar disso em alguma aula que teve na faculdade, mas explicando melhor para vocês. O get é um protocolo de envio. Então, como eu falei para vocês, aquilo é um formulário. A gente tem os dados que a gente vai preencher o formulário e ele vai ser enviado uma requisição para o nosso back-end, que é a camada que vai persistir os dados lá no nosso banco de dados. O método get, o protocolo get, o método get, ele é um método não seguro. O que isso quer dizer? Quando a gente clicar no botão para enviar o nosso formulário, se a gente colocar aqui o get, ele fica em aberto. Eu não sei se vocês já repararam, às vezes quando vocês vão entrar num site, que aqui em cima aparece coisas assim, por exemplo, o nome de vocês, aí aparece às vezes o CPF e tal, nesse endereço aqui de cima. Se a gente usar o get, ele vai mandar a requisição assim. Então, a gente só utiliza get para coisas simples. Por exemplo, quando eu quero consultar os dados de um membro que está no meu banco de dados lá, e eu vou consultar ele pelo ID.
O ID é o código interno que a própria aplicação vai criar. Então, o primeiro membro vai ser o 1, o segundo vai ser o 2 e assim por diante. Então, para me consultar pelo ID, pelo código único dele, eu posso usar o GET, porque é um número aleatório que não vai identificar a pessoa, nem os dados delas pessoais. Agora o POST já não. Se eu usar o POST, ele vai fazer uma requisição oculta. Então ele gera um array, né? Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre array nas aulas de lógica de programação, que é uma super variável. Lembra que na lógica de programação a gente criou, não sei se vocês conseguem lembrar, que a gente criou assim, uma variável só com o nome de aluno, e a gente colocou vários alunos numa variável só. Vocês lembram disso? Sim. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. O push, ele é exatamente isso. Ele vai criar uma super variável criptografada, ninguém vai conseguir ver esse dado, a não ser o nosso back-end. Então ele sempre usa em push para dados sensíveis, por exemplo, CPF, RG, então eu vou usar o push. E a action? A action vai ser uma rota que a gente vai criar. Eu vou botar o nome dessa rota, salvar membro. Então, como eu criei ela aqui, eu tenho que ir lá no meu arquivo de rota, né? Que é o que fica aqui em Roots Web. E eu tenho que criar essa rota aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, né? Vou criar aqui root. Aí ela já não... Vocês repararam que aqui em cima está get? Aqui embaixo, como eu estou usando o método push, então eu tenho que usar o push aqui também. E vou botar o nome da nossa rota que a gente está criando aqui. Então eu botei aqui root. Aí, ao invés de ser get, vai ser push. Salvar membro. Vou colocar aqui a function também. Só que esse aqui vai ser diferente. Eu não sei se a gente já criou isso, deixa eu verificar aqui. Dentro da nossa pastinha pp, ele tem essa pastinha models. E a gente precisa criar uma model para salvar esses membros. Como é que a gente faz isso? Eu dei um Ctrl C para poder parar a aplicação do Laravel. E eu vou escrever o PHP Artisan. Depois eu vou botar esse comando no grupo. PHP Artisan make. Na primeira aula a gente criou a controller. Não sei se vocês vão lembrar. Agora a gente vai criar a model. A controller é onde a gente vai controlar todo o nosso ambiente para salvar esses dados. A gente vai usar as regras de negócio. O que é isso? Se o CPF estiver vazia para apresentar uma mensagem, se o RG estiver vazia para apresentar uma mensagem, além da proteção que a gente botou no front-end, a gente vai fazer isso no back-end na controller. E a controller vai enviar para a nossa model. A model é a camada de persistência de dados. É a camada do sistema que vai ser responsável em guardar os dados aqui dentro do nosso banco de dados. Até aqui tudo bem? Sim. Se tiver dúvida, pode falar, tá? Então vamos lá. Vamos criar a nossa model. Então eu vou digitar PHP Artisan make model. E eu vou dizer que o nome da model vai ser membros. Tá só membros mesmo. E vou dar Enter. Aí ele já disse aqui pra mim, ó, criei dentro da pasta model um arquivo chamado membros.php. Aí se vocês repararem, ele já apareceu aqui, ó. Se a gente abrir ele por padrão, ele já aparece assim pra gente. Aí se vocês pode pegar o exemplo do user. Aqui embaixo, ó, a gente já tem aqui o exemplo dele, como é que ele tem que ser, né? Então a gente tem que digitar essa mesma coisa lá. A gente tem que ter um protect field label. Isso só é utilizado quando tem formulário, né? Sim, mas assim, tudo na aplicação vai ter formulário. Por exemplo, toda vez que você quiser cadastrar alguma coisa, você vai precisar criar um formulário e enviar esse formulário para a nossa aplicação do back-end. Então sempre vai ter que ter um formulário. Tudo que for relacionado a cadastro, a gente vai precisar criar um formulário. Tá. Então a gente vai clicar aqui. Aí o que vai vir aqui dentro? Aqui dentro vai vir o nome dos campos na nossa base de dados. O que a gente vai fazer?
A gente vai visualizar aqui, né, os campos que a gente criou. E a gente vai precisar digitar igualzinho está aqui nessa camada ali. Então eu vou começar pelo ID. Então ele vai vir um ID sempre colocando a aspa e botando a vírgula. ID, nome. Se você deixar de colocar algum dado aqui, você não vai conseguir persistir o dado dele através da controle. Então a model é muito importante por causa disso. E a escrita tem que ser a mesma que está no banco de dados. Se você escrever diferente, vai aparecer erro. Pode ficar tranquilo que eu estou gravando a aula, tá? Tá. A ideia dessa aula vai ser eu fazer esse de membro. Vocês vão assistir o vídeo. E na próxima aula vocês vão tentar, não na próxima aula, mas durante a semana, vocês vão tentar fazer a mesma coisa para o líderes e para o financeiro. Então, data de nascimento, endereço. E se fosse cadastrar produto, professor, seria a mesma coisa também? Seria a mesma coisa, só que você vai criar eu não sei, vocês, assim, para vocês poderem pegar a linha de raciocínio, o ideal é vocês assistirem às primeiras aulas que a gente começou a programar. Por que eu estou falando isso? Porque antes da gente criar, se eu quisesse cadastrar um produto, eu ia ter que criar, não sei se vocês lembram, primeiro a gente criou um migrate. Tá vendo? A gente criou um migrate de membro. Então você teria que criar um migrate de produto. Aí você ia ter que ir lá na nossa pastinha database. Depois de criado, né? Database migrate. Assim como você fez aqui na membro colocando os campos, você vai faria na de produto. A mesma coisa. Entendeu? Vamos criar logo a nossa migrate aqui de líderes, né? Que a gente não tem, líderes. Então o comando é esse, php artisan make _migration líderes. E eu vou criar também a financeiro, que aí já fica a dica para vocês na próxima aula. Então já apareceu o 2 aqui, né? Aí o que eu vou escrever aqui dentro do líderes? Vocês vão abrir de membros, ver o que vocês fizeram, e na de líderes vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês vão colocar os dados que um líder precisa ter para ser cadastrado. Que provavelmente são bem parecidos com o de um membro, né? Então vocês vão colocar aqui. E o financeiro, para começar, eu acho que vocês podem colocar uma descrição, um valor, né? E o código único que é o ID. Que aí a descrição vai ser a descrição da natureza da finança, né? Se é despesa ou se é uma entrada. Aí vocês podem botar também um tipo. Que o tipo a gente vai servir para a gente botar isso. Se é saída ou se é entrada. Se é débito ou se é crédito. Quando entra dinheiro ou sai dinheiro. Então isso na financeira. Na líderes a gente vai botar praticamente a mesma coisa que está na membros. Então a gente já criou a nossa... Depois vocês assistirem ao vídeo, né, se vocês ficarem com dúvida no comando, para criar um migrate. Aí depois que a gente criou o migrate, a gente criou também a controller. A gente vai fazer também é bom que já fica tudo nessa aula. Então a gente vai criar uma controller também de líderes. Só que eu não vou botar só líderes, eu vou botar líder controller, assim como a gente fez lá no membro. E a gente vai criar também uma controller para financeiro. Toda vez que a gente vai fazer uma aplicação, esse é o fluxo que tem que ser feito. Criei o migrate, criei a controller, depois eu criei a model. Então já criei a controller também. Então se vocês repararem aqui, ó, já tem os 3 migrates aqui. Aí se eu voltar aqui na HTTP controller, já tem aqui, ó, a controller de financeiro e a controller de líder. A de membro eu nem criei, né? Vou criar logo a de membros também. Você que já tinha criado. Então vou criar aqui a controller de membros. Já apareceu aqui também na pastinha HTTP. O caminho é padrão. O Laravel já entende que se eu estou criando uma controller, onde é que a controller fica? HTTP controller. Quando eu crio a model, ele já sabe que é dentro da HTTP model. Não, é model direto, né? E se eu criar um migrate, ele já sabe que é dentro aqui da database migrate. Então por isso que eu não estou precisando digitar o caminho. Então já criei todas as nossas migrate e as controller. Agora eu vou criar as models. A gente criou a model de membro, né? Vamos criar logo a model de líderes. E a model de financeiro. O Laravel facilita muito, porque só executando esse comando ele cria pra gente. Se fosse no PHP puro, a gente teria que fazer isso manualmente. Criar os arquivos, digitar a estrutura.
Então pronto, nossa estrutura do nosso sistema já está toda criada. O básico do nosso back-end, né? O front-end é isso que a gente está fazendo em tela. E o back, que são as views, né? Que estão lá em Resource. E o nosso back-end é isso que está dentro aqui da controller e da model. Tá, então Blade, quando usa, é para essa tela inicial, né? Isso, E o toda vez que a gente controller é para o back, né? Isso, a controller e a model é o back, então eles não ficam ponto .blade, eles só ficam ponto .php. A view, todas as views, que são as telas, a gente precisa colocar o ponto .blade, ponto .php, porque o Laravel entende que isso é uma view, que é uma tela, através desse ponto .blade. Então por isso que a gente tem que colocar o ponto .blade em todas as views que a gente criar. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Então eu estou na model de membro. Aí eu botei o telefone, eu estou olhando para minha tela aqui do banco de dados e estou fazendo igual, tá? Vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Se tiver dúvida de abrir o banco, vocês podem me perguntar que eu explico. Que é lá no champ, né? Na reta do MySQL, o admin. Número. Então a camada de modelo, na verdade, é uma representação do nosso banco de dados. Deixa eu perguntar assim, professor, mas por que isso? Porque esse é o fluxo para criar uma aplicação. Tem que ser dessa maneira. Qualquer lugar que vocês forem trabalhar, tanto com PHP, tanto com Java, eu estou começando a trabalhar com Java lá onde eu presto serviço. Então assim, eu já estudei Java, mas estou voltando do começo, aprendendo no sistema novo que está criando. Então é a mesma coisa. Lá eu tenho que criar model, lá eu tenho que criar controller. Alguns criam uma camada de serviço para auxiliar controller. Então o fluxo vai ser o mesmo para criar uma aplicação. Só vai mudar a maneira que você vai escrever. Então no Laravel vai ser esses comandos que eu botei ali, né? PHP Artisan. Agora no Java já não vai ser esses comandos, já vai ser outros comandos. Então tudo que eu estou escrevendo aqui eu não estou inventando, né? Eu estou pegando do meu banco de dados, tem que ser igualzinho. Se uma letra estiver errada, se eu esquecer alguma coisa aqui, ele já vai acusar para mim erro na hora de eu persistir esses dados no banco. Aí agora, se eu não me engano, tem a profissão. E tem dois campos que ele criou automaticamente, que são campos de data. Foi esse aqui. E esse aqui. Então eu finalizei. Todos os campos que estão na minha base de dados estão aqui, na minha camada modelo. Então eu vim aqui, né, peguei o meu banco, olhei dado por dado e coloquei lá. Então tá igualzinho. Até aqui tudo bem? Ok. Se tiver dúvida pode perguntar. Então a camada de modelo vai ser a representação da nossa base de dados. E sempre vai ser assim. Se você clicar aqui, ó, na líderes, vai ter o use hash factory também e a financeiro também, porque isso é padrão. O que mudou? Mudou que eu vou botar o fill label e vou colocar todos os campos da minha base de dados que eu criei. Isso aqui eu vou criar onde? No Migrate. Beleza, criei aqui. Hoje eu vou fazer só essa de membro e vou pedir para vocês durante a semana fazer a de líderes e financeiro, desde o Migrate até a model. E também a view, né, que é a tela. Então a minha model já está pronta, eu não preciso fazer mais nada na model. Eu não sei se a Doris lembra, quando a gente fez aquele curso de PHP puro, tinha esse negócio de controle e model também, só que era na mão, né? Então a model tinha um monte de métodos, os mesmos métodos que tinha na model tinha que ter na controle. Então no Laravel é bem mais simplificado, a gente não precisa ficar digitando um monte de coisa, a própria framework já vai fazer o processo pra gente. Então agora eu vou vir aqui na minha camada na controller, né, de membro. Então o que eu vou fazer aqui na controller de membro? Eu vou criar uma função. Essa função vai ser pública. Só um minutinho, deixa eu atender a ligação. Oi? Pô, acaba 8h30. 8h30 não, 9h30. Ah, sim.
Tá. Pera aí, rapaz. Tchau. Voltei, pessoal. Então vamos lá. Aqui na camada de controle, né, eu vou criar uma função. Toda função no PHP ela começa com public function. Existem funções também privadas. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, qual é a diferença. As funções públicas elas podem ser acessadas de qualquer parte da aplicação. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Então vou botar aqui public function, salvar. E aqui dentro, vocês lembram que eu falei que o método post get é uma requisição? Então a gente vai botar aqui request e depois vai botar request de novo, só que com cifrão, com o dólar na frente. Por que a gente usa o dólar na frente? Porque para declarar variáveis no PHP a gente precisa colocar o dólar na frente. No Portugal a gente não precisava, quando a gente estava aprendendo lógica de programação, mas no PHP ele exige. Então esse primeiro a gente criou uma função chamada salvar, uma função pública. Dentro dela a gente está dizendo que que vai receber uma requisição. Então essa função vai esperar um array, que é uma super variável, via requisição. E a gente precisa nessa requisição, né, colocar essa variável. Aí eu vou abrir e fechar aqui, né? Aqui agora que a gente vai começar a usar o que a gente aprendeu lá no Portugal. Ah, eu botei essa aspa aqui sem querer. Então tá, então já abri a função. Toda função vai ser assim, tá? Não precisa ficar achando, tá complicado, tá estranho. Toda função vai ser assim, não vai mudar. Eu vou criar uma função no PHP, vou criar public function salvar. E se eu estou recebendo um dado de um formulário, toda get ou post sempre vai ter esse request e a variável request. Sempre vai ser escrito assim. Vocês vão entender mais pra frente o que é isso aqui. Então vamos lá. Criei uma função pública. Aí o que eu estava falando com vocês sobre pública e privada. Eu vou criar uma função privada aqui. Private function. E o nome dela vai ser validar. E ela vai receber um array. Vou escrever assim para ficar mais fácil para vocês. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na controle de líderes. E aqui na controle de líderes eu vou criar também uma função salvar. Uma função pública salvar. Que também vai receber uma requisição. Request. Beleza. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa chamada herança. O que herança é? Eu quero usar essa função aqui, ó, salvar. Eu quero usar ela lá na controller de líderes. Porque não sei se vocês repararam que os dados que o membro vai ter vai ser o mesmo que o líder vai ter.
Então, para mim não digitar de novo, vou até apagar isso daqui que eu coloquei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em cima e vou utilizar a herança. No PHP a gente usa como? Da mesma maneira que a gente usa include nas view, no back-end a gente usa use. Então eu vou digitar use, aí eu vou digitar o caminho da minha pasta, ó. App barra http controller, né, que tá aqui, ó. Aí agora eu vou botar outra barrinha e vou dizer que eu quero herdar de quem? De membros controle. Aí eu poderia fazer o que? Eu poderia utilizar, vamos fazer melhor aqui, eu vou voltar com o método salvar aqui. Eu tinha tirado, tá, vou deixar ele aqui. Então usei o uses aqui, aí eu criei aquele método público aqui, ó, de validar. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou instanciar, eu vou dizer que vou criar uma variável chamada membros C. Esse C é porque é controle. Eu podia escrever controle aqui, vou deixar escrito controle para vocês entenderem melhor. Então criei uma variável chamada controle. E agora eu vou dizer que essa variável é um objeto. Ele vai ser membros controle. Aí fala assim, professor, mas está difícil, está complicado. Você só precisa entender o porquê disso, né? O porquê não, para que vocês vão usar isso. O porquê, com o tempo vocês vão entendendo melhor, né? Mas vamos lá. Por que eu estou fazendo isso? Eu fiz a herança, instanciei aqui, criei o método salvar e eu disse que a minha variável membros controle agora ela é um objeto. O que ela vai ser? Ela vai ser tudo que tem aqui dentro da membros controle. Aí agora eu posso fazer uma coisa aqui, ó. Eu posso vir aqui e dizer o que? Membros controle. Viu que apareceu aqui o método salvar que eu criei lá na outra. Vamos fazer melhor, senão vocês vão confundir. Aqui na controle, na membros controle, eu vou criar o método editar. Aí lá na líderes, como eu fiz a herança que instanciei, se eu escrever editar aqui, ó, já aparece para mim. Agora se eu tentar usar o validar, o que vai acontecer? Não vai aparecer. Por quê? Alguém consegue me responder? Por que eu só estou conseguindo ver o método editar e não estou conseguindo ver o validar? Eu não consigo responder. Oi? Eu não consigo responder. Então, é por causa dessa palavrinha que eu falei. Ó. Lembra que eu falei para vocês que tem a diferença de público para privado? Então, quando a função é pública, ela só pode ser acessada, de qualquer lugar, que é o caso da editar que eu criei. Então, se eu tiver em outra parte da minha aplicação, eu consigo usar e editar. Agora, validar eu não consigo, por quê? Porque eu criei ela como privada. Então, eu só vou conseguir usar ela aqui dentro dessa classe. E para usar ela dentro da própria classe, a gente tem que escrever essa palavrinha aqui no PHP, que é o diz. Então, a gente tem que botar diz validar, ó, já apareceu ali para mim. Por quê? Porque eu estou dentro do mesmo arquivo. É como se fosse um arquivo do Excel, as planilhas do Excel. Se você botar várias abas da planilha, você consegue acessar os dados de uma planilha para outra. Mas se você tiver arquivos diferentes, você não consegue acessar os dados. A mesma coisa aqui na programação. Conseguiram entender esse termo que eu expliquei? Entendi. Consegui. Isso é importante. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar que eu explico de novo, sem problema. Então, assim, frisem que todo método público pode ser utilizado em qualquer lugar da aplicação. E todo método privado só pode ser usado na própria arquivo que você estiver. Se eu criei um método privado na controle de membros, eu só vou poder usar aqui. Aí você fala assim, mas para que você quer usar o método daí em outro lugar? Eu vou explicar o porquê. Eu vou transformar esse método aqui em público, né? Agora eu vou lá na líder controller e vou tentar ver ele lá, para ver se ele aparece agora.
Já apareceu, validar. Por que eu vou fazer isso? Porque em vez de como as características do membro são parecidas com a dos líderes, os dados que a gente vai criar, em vez de eu criar vários métodos de validar em cada um e ter que escrever de novo, eu posso escrever só em um e fazer a herança pelo outro, para mim não ter que escrever o método todo de novo. Aí vocês vão entender o porquê desse método aqui. Então vamos lá, dentro do método validar, eu disse que ele ia receber um array. Quem que ele vai receber? Vai receber esse request aqui de cima. Que é porque vocês vão entender o porquê. Pode. Aí o que o método validar vai fazer? Vamos voltar para a nossa aplicação do front-end. Eu tenho que rodar aqui, que eu parei o serviço e não botei para rodar. PHP Artisan Server. Botei o R no final. Então botei para... Ei, Antônio, Oi? o meu tá bem atrasado, tem muita coisa que eu ainda não fiz. Antes de acabar a aula, consegue dar pra mim? Eu só consegui entender que você falou que o seu estava atrasado. Tá ouvindo? Agora tô. Então, tem como você parar pelo menos uns 10 minutos mais ou menos antes de acabar a aula, para poder só adiantar o meu, para poder chegar aonde a Cassiane e a Tem sim. Né? O que eu fiz, Rafael? Eu peguei lá no grupo do WhatsApp semana passada e eu compactei minha pasta com todos esses arquivos que eu criei, né? Fora esses daqui que eu estou criando hoje. Os de hoje vai ter que criar mesmo. Mas os outros eu compactei. Se você quiser, você pode pegar aquele arquivo lá e descompactar aí dentro. Mas eu faço junto com você antes da aula acabar. Eu vou só fazer... Antes, se você ver, eu te chamei agora há pouco, eu entrei pelo computador do meu irmão. Antes eu estava pelo meu celular, pelo fato que eu estava na rua. Ah, sim. Eu estava só ouvindo você falar, para poder não boiar muito no assunto, entendeu? Ah, sim, não. Beleza. Aí eu tô gravando também, para que depois é bom você reassistir ela, entendeu? Só a aula de hoje, né? Para você também pegar mais coisas. Eu vou parar no validar aqui, aí depois eu volto aí com você. Então vamos lá, validar. O ideal é vocês assim entenderem a explicação hoje, né? Depois vão aplicando. Então esse validar aqui, o que a gente vai fazer agora? Lá no nosso front-end, eu não terminei de botar todos os dados ainda, então eu vou botar só esses daqui, né? Então eu já tenho nome, CPF, RG, data de nascimento e endereço. O que o validar vai fazer? Ele vai validar se esses campos estão vazios ou não. Então é isso que eu vou fazer aqui no validar. Só que antes disso, eu vou voltar lá na nossa view de membros e vou colocar um botão aqui embaixo. Ó. Eu tenho que fechar meu formulário, né, que a gente não fechou. Eu abri o formulário lá em cima, falta fechar ele. Fechei o formulário. E antes de fechar ele, eu vou botar um botão. Que é o B. Aqui, botão. E eu vou dizer que esse botão se chama salvar. Se a gente voltar lá no sistema e der um F5, já consta que o botãozinho de salvar. Só que ele não está fazendo nada, por enquanto, né? Eu vou mudar ele aqui de type, de button para submit. Submit serve para quê? Para enviar o formulário. Por isso que eu botei submit. Então vou dar um F5 aqui. E vou clicar em submit. Vocês vão ver que piscou, tá vendo? Piscou aqui em cima. E olha para a rota que ele jogou. Ele jogou para a rota de salvar membro. Por quê? Porque lá em cima no nosso formulário, a nossa action foi salvar membro. Só que eu não implementei ela ainda no nosso arquivo de rota. Ela está pela metade. Nem vou implementar hoje. Então até aqui, na próxima aula só precisa que vocês cheguem até esse ponto aqui. A gente vai salvar, não vai fazer nada por enquanto, vai ficar uma página de erro. Por quê? Porque a gente não criou a nossa rota. Depois que a gente criar a nossa rota, eu vou botar para o sistema validar se tem algum dado vazio na membro controller. E se não tiver nada vazio, eu vou ensinar vocês como utilizar a camada modelo, a model, para poder salvar os dados lá no banco. Então a gente adiantou bastante hoje.
O ideal é botar todos os campos aqui, tá? Eu também vou colocar até a próxima aula para adiantar. Então a aplicação de vocês na parte de membros precisa estar igual a minha aqui da tela. Até aqui tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Ok. Tudo certo, professor. Ficaram meio. Hoje ficou mais confuso, né? Ficou assim, mas eu vou rever a aula de novo? Vocês revêem a aula, porque assim, no final vai valer a pena, que vocês vão ver a aplicação funcionando, né? Vocês realmente vão ter criado um sistema. Tudo o que a gente está vendo agora é o que a gente aprendeu lá no Portugal, só que a gente está usando a linguagem PHP. Aí depois eu vou ensinar mais coisas para vocês e a gente vai indo assim. Aí, Rafael, você quer compartilhar sua tela aí pra gente tirar as dúvidas? Deixa eu ver aqui, pera. Vou parar a gravação pra gente finalizar a aula nesse ponto.